Guitarra Portuguesa, de Carlos Paredes, 1967. Esse disco tem a ideia de trazer uma tradição reduzida quase ao mínimo, porque são só dois instrumentos. É uma guitarra portuguesa, que é essa aqui da capa, não sei se deu pra ver, mas é isso aqui. Isso é uma guitarra portuguesa, meio que lembra um bandolim, sei lá. E um violão. São só esses dois instrumentos. E ele traz também uma densidade histórica enorme. Vou tentar explicar por que eu penso isso. O Carlos Paredes parte da tradição, a coisa do fado, a tradição de Coimbra como um todo, as danças, as formas populares. E aí ele transforma essa tradição numa linguagem própria. O disco é feito de composições dele mesmo, né? E ele, como está na capa, ele toca guitarra portuguesa. Foi um grande divulgador da guitarra portuguesa e tal. E isso dá origem a uma música que é popular, só que com uma estética camerística. Ela tem inclusive um sabor de música de câmara barroca, que é uma coisa bem curiosa, muito pela clareza da construção das vozes. As frases são torneadas, os arpejos carregam a harmonia dentro da melodia, né? Muito nessa coisa do contraponto também, e tem umas modulações sempre com muita elegância, uma sutileza, uma construção lenta da modulação. E a guitarra portuguesa, enquanto timbre, produz um brilho que é muito particular, é um brilho de corda, de metal, de ataque e ao mesmo tempo de ressonância também, né? Só que nunca vulgar, é sempre de muito bom gosto. Eu acho até que a clareza me remete a umas obras tipo as suítes de violoncelo do Bach, porque elas trazem essa sensação de uma linha que parece organizar o mundo. Como nas suítes para cello de Bach, uma única linha pode sugerir a harmonia, a arquitetura, a dança, o pensamento, sabe? Uma única linha, uma voz, sem contraponto, sem harmonia tocada simultaneamente, justamente porque a melodia por si só já parece conter uma estrutura inteira. E isso dá numa música que reorganiza a mente, porque tudo é transparente, tudo é cristalino, a execução, a forma. E aí, nesse caso aqui, o contraponto entre a guitarra portuguesa e o violão aparece sempre com muita nitidez. E é uma inteligência formal, como em Bach, que é quase matemática, mas é atravessada por beleza. E justamente por isso ela não é fria. Ela é uma clareza que tem um calor e uma luminosidade que são mediterrâneos. É uma tensão que é muito portuguesa. Por isso eu acho que eu gosto tanto desse disco, porque é aquela imaginação portuguesa da melancolia que aqui a música parece condensar. É um pouco difícil explicar o que exatamente isso no que consiste, né, essa melancolia, mas eu acho que é uma imaginação que passa muito por saudade, pela história, pelas navegações, pela coisa do sebastianismo, a coisa do Quinto Império, que nunca veio à tona. Essas são questões que não são bem resolvidas até hoje. É justamente essa tensão, assim, é um passado que não passou completamente e um futuro que se torna mito. E é sempre um mito, né? E isso vai alimentando essa melancolia histórica bem específica que dá numa coisa que é muito relacionada ao cinema do Manuel de Oliveira, um grande cineasta português, né? Que é a coisa da consolação da melancolia. Um sentimento muito típico português.
E o Paredes aqui parece ilustrar essa consolação da melancolia através da forma, porque ele consegue alcançar uma tristeza que se torna habitável em alguma medida. É uma tristeza muito palpável. No Manuel de Oliveira, muitas vezes nos filmes dele, o passado continua agindo, continua falando através do presente. Ou se não através, ele fala dentro do presente. O passado está sempre ali, coexistindo. Então é uma história que não desaparece, ela permanece como presença. E é uma presença difusa. É estranho, porque às vezes ela aparece como fantasma, às vezes é como ironia, às vezes é como delicadeza, porque essa história também é o que faz Portugal ser o que é. E tem uma beleza, uma delicadeza nisso. E a música aqui do Paredes consegue condensar essa condição entre mundos também, que é essa coisa do entre o Atlântico e o Mediterrâneo, entre a Europa e o norte da África, entre o fado e a música de câmara. E dá origem a uma música que é extremamente fresca, porque ela nunca parece pesada, ela é sempre leve, apesar de ter uma densidade histórica imensa. Isso, e também ela parece simples, só que é uma música que é simples só na superfície, porque ela tem uma sofisticação enorme, que é uma sofisticação sem ostentação. Ela consegue converter toda uma tradição em clareza, e nisso o disco emociona sem manipular. O Carlos Paredes aqui acho que faz da guitarra portuguesa uma forma de pensar Portugal. E eu acho isso muito bonito. Então eu também deixo aqui a recomendação de Guitarra Portuguesa, Carlos Paredes, 1967.